Ai, calma aí que eu perdi. E aí, galera? Bom, nós estamos aí no nosso terceiro episódio da série. E hoje a gente vai falar sobre esperar por o quê? Então, esperar por o quê? Bom, vou iniciar fazendo a mesma pergunta do título pra vocês. Você está esperando por o quê? Sabe, muitas pessoas esperam em Deus, mas na verdade não possuem uma ideia clara do que estão esperando. Ah, eu estou esperando em Deus, mas está esperando o quê? Ou pelo que você está esperando? E em 1 Pedro 3,15 diz que nós precisamos estar sempre prontos para dizer aquilo que a gente acredita. Então, nós precisamos saber a razão pela qual nós estamos esperando. E não só para explicar a outras pessoas quando elas nos perguntarem, você está esperando por quê? Mas para nos próprio responder, sabe? Responder as nossas próprias dúvidas que surgem no meio do processo. E a gente vai, então, tratar algumas coisas para ficar mais simples e a gente discernir no que a gente está esperando, pelo que a gente está esperando. Bom, no primeiro episódio eu comentei que quando a gente decide esperar, a gente decide esperar por duas coisas, guardar duas coisas na nossa vida sentimental. A gente nos guarda sexualmente para o casamento e a gente guarda o nosso coração também. E a preservação sexual é a primeira decisão que a gente tem após escolher esperar. Só que essa ideia de se guardar para o casamento tornou uma ideia ultrapassada. Uma coisa que, é lá do tempo dos nossos avós, só eles faziam isso. Hoje não tem esse caô mais não. Mas assim, e nessa doideira toda aí que acontece sobre o guardar sexualmente para o casamento não ser coisa de hoje em dia, da nossa atualidade, existem sempre os dois lados da moeda. E um lado que a gente consegue ver é o lado da mulher. As mulheres que decidem e desejam esperar, mas que no meio desse processo de escolher esperar e se guardar, elas se deparam com medo. Medo de quê? Medo de não encontrar um homem disposto a esperar por isso também. A sensação de que os homens não estão dispostos a isso, então ela, por estar nesse escolher esperar, não vai encontrar alguém na mesma decisão e aí ela vai ficar sozinha. E existe também o lado do homem, que é quando o homem decide esperar, decide se guardar para o casamento, mas encontra uma mulher que é provocativa, que é assanhada e que usa a sua sensualidade para provocar o homem. E isso a gente vê demais hoje em dia, infelizmente. Mas na história a gente sempre tem que... um ajudando o outro, sabe? Não adianta vou dar um exemplo aqui. Não adianta um cano que joga água para a torneira estar limpo se o outro está sujo. Porque a água vai passar pelo cano limpo, mas quando passar pelo cano sujo, vai sair na torneira sujo. Então os dois precisam estar limpos, os dois precisam estar nessa decisão. Mas o que acontece muito nesse negócio aí do homem e da mulher escolher esperar é que as pessoas acham, não vou generalizar, né? Algumas pessoas acham que pureza sexual é coisa só pra mulher. Só mulher precisa se guardar sexualmente, isso não é coisa de homem. Mas isso é sim coisa de homem, isso é sim coisa pra macho. Porque é diabólico você pensar que, eu sou homem e é mais difícil pra mim. Ou já tive relações em outros relacionamentos e hoje eu não consigo mais esperar, é impossível me guardar para o casamento. Isso é mentira. É mentira que essa ideia de você pensar que todo homem é safado. Não, todo homem safado é safado. Existe uma grande diferença entre homem safado e homem de Deus. Então, vai da gente, vai do homem escolher qual homem eu vou ser. Então, que o homem possa escolher ser um homem segundo o coração de Deus. Porque se você nunca encontrou um homem no meio da sua caminhada segundo o coração de Deus, que se guarda sexualmente para o casamento, você vai ser esse homem a partir do momento que você escolhe ser segundo o coração de Deus. E mulher, um recado que eu vou dar bem rápido assim pra você, porque eu dei pro homem, né?
Cara, eu vou fazer uma comparação que eu vi uma vez na internet, que diz que faz uma comparação entre uma loja de joias, cheia de joias caras, e um carrinho de pipoca. Se você passa no centro e você passa por uma loja de joias, aquele lugar nunca vai estar lotado, cheio de gente. É sempre 2 pessoas, no máximo, assim. Mas as pessoas que estão lá estão com um objetivo bem claro do que elas foram fazer lá. Agora, as pessoas que estão no quando você passa no carrinho de pipoca, o carrinho de pipoca tá com uma fila assim, gigante. Só que a pipoca é bem mais barata. É algo assim que com R$2 no máximo, estourando assim, você compra uma pipoca. É porque hoje em dia as coisas estão mais caras, né? Então, não escolha ser o carrinho de pipoca. Não escolha ser uma mulher comparada a um carrinho de pipoca. Porque realmente o carrinho de pipoca tá cheio de gente. Mas o carrinho de pipoca é barato. Não escolha ser uma pessoa barata, porque você é princesa de Jesus, você é joia rara dele. Então haja como tal, e não haja como um carrinho de pipoca só porque tem milhões de pessoas odiadas à sua volta. Vamos lá. Eu falei sobre guardar, né, sexualmente, mas assim, por que eu devo me guardar sexualmente? Quando eu falo isso, eu acho algo muito absurdo, né? Você fazer uma pergunta assim, tipo, por que eu devo guardar sexualmente? Quando você entende as escrituras, você sabe o porquê. Mas, infelizmente, é uma pergunta que hoje em dia as pessoas vivem ela. Eu não preciso, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu sou livre para isso. Mas a relação sexual, ela é a aliança que une 2 pessoas a uma só carne. Então ela tem um propósito gigantesco. Ela é algo assim muito além daquilo que a gente imagina, porque ela vem carregada de propósito nisso. A relação sexual, ela não é algo à parte. Deus criou o matrimônio e dentro dele estabeleceu a aliança. E essa aliança se consiste e é sacramentada pela relação sexual, porque é naquele momento em que 2 pessoas se tornam uma só carne. Em Gênesis 2:24 diz assim: é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os 2 se tornam uma só pessoa. Se a gente divide esse versículo em 3 partes, a gente vê o primeiro e o segundo passo para que um homem case com uma pessoa. E aí, para fechar esse versículo, a gente encontra o se tornarão uma só carne. Essa é a primeira referência que a gente vê na Bíblia sobre relação sexual. E essa frase, se tornarão uma só carne, vem para fechar o versículo. Então a gente consegue perceber que a relação sexual, ela sela o pacto. É naquele momento em que você se une com a sua esposa ou com o seu esposo. Então ela é muito mais do que algo que te dá prazer, ou enfim, ela tem um propósito, né? Como eu falei. Bom, como eu falei mais atrás, a gente, quando escolhe esperar, a gente se guarda em 2 áreas, né? Que é guardar sexualmente e a nossa integridade emocional. E no primeiro episódio eu falei que a gente não adianta nada a gente decidir guardar o nosso corpo se a gente não guarda o nosso coração, pois no nosso coração procede as coisas boas. Em Provérbios diz isso. Então nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos nos guardar emocionalmente, porque se a gente não nos guarda emocionalmente, nós vamos chegar num relacionamento totalmente ferido. A gente hoje em dia tem vivido em uma população que é muito simples a ideia de ficar com todo mundo. Não tem nada a ver eu ficar com fulano, ficar com ciclano, não tem nada a ver isso. Não faz mal nenhum pra mim. Mas todas as pessoas que passam nas nossas vidas, elas deixam um pouco de si e elas levam um pouco de nós. E pode não parecer, mas se você parar pra perceber, todas as pessoas que você conheceu, não precisa nem ser pessoas que você ficou, que você conheceu como amizade, você tem um pouco dela na sua vida, um jeito de falar que você pegou, uma frase que ela utiliza que você pegou. Então, a gente precisa parar de tratar as pessoas como objetos e tratar as pessoas como pessoas, porque pessoas são pessoas e objetos são objetos. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem feito muito test drive com as pessoas, sabe? A gente
parece que as pessoas são realmente um objeto, onde você vai, você usa, quando você vai fazer o test drive de um carro, você entra, né, você vê se o carro é bom, você mexe em tudo lá e se não te agradar, você passa para outro. E infelizmente nós temos feito isso com as pessoas, a gente parece que se tornou muito comum isso. Em Gênesis 2,18 diz que em Gênesis 2,18 a gente vai ver que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então, quando ele percebeu isso, ele criou Eva. Mas o fato de Deus ter percebido que não era bom que Adão ficasse sozinho, não significa que é bom que a gente tenha várias pessoas para se relacionar. Não significa que Deus viu que não era bom que eu estivesse só, né? Que o homem estivesse sozinho, então eu vou ter várias pessoas. Não significa isso. Uma vez, pastor Flávio, ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci daquela frase. Ele disse assim: a gente não precisa sair beijando de boca em boca para saber quem é a pessoa certa. Então, é como eu falei, a gente não precisa fazer test drive com as pessoas, porque a pessoa certa, ela vai chegar no momento certo, no tempo certo, no tempo em que você estiver preparado para cuidar dela como Jesus cuida dela. Nós não precisamos viver muitos relacionamentos até que um dê certo. Bom, a gente tem uma ideia de que quando a gente fala assim, adultério, a gente tem uma ideia de que adultério significa somente a prática sexual fora do casamento. A gente liga muito adultério a isso. Logo que você fala adultério, aí você já liga na prática fora do casamento. Mas, no retiro, ela falou uma frase com a gente, ela conversando com a gente, ela falou assim: adultério não é só isso, não é só a prática fora do casamento. Adultério é toda a distorção do estado original de algo. Então, a partir do momento que você vai lá e você pega uma receita para fazer na internet, a receita tá lá, 2 caixas de creme de leite e uma de leite condensado. Deu meio errado essa receita, mas tá bom. Aí você fala assim: não, eu vou botar 1 caixa de creme de leite e metade da de leite condensado. Você adulterou aquela receita, já não é mais a mesma que estava lá para você fazer, você deu umas alteradas nela. E o plano de Deus não é e nunca foi que a gente se envolvesse com várias pessoas. Então, a partir do momento que a gente pega o plano original de Deus e a gente começa a adulterar, a gente começa a fazer diferente desse plano, a gente está adulterando esse plano. A gente está fazendo totalmente diferente daquilo que Deus sonha pra gente. E a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer é, assim, entregar totalmente o controle na mão de Jesus. Porque é a partir daí que a gente começa a viver os planos dele na nossa vida. E não o que a gente acha, o que a gente quer, sabe? E na nossa área sentimental não é diferente. Quando a gente decide entregar o controle na mão de Jesus, a gente entrega todas as áreas junto. Então a área sentimental tá nisso. Não acha que, mas eu vou ficar com fulano e ciclano, não é pecado, não. Mas será que esse é o plano original de Deus? Foi esse o plano original de Deus? É isso que Ele quer pra sua vida? Que você se relacione com várias pessoas e quando você finalmente encontrar aquela pessoa certa pra você, você vai tá guardado, você vai tá bom, tipo, emocionalmente pra cuidar dela? Ou será que você vai descarregar todas as outras coisas que você viveu em relacionamentos em cima daquela pessoa e fazer com que um relacionamento que era pra ser abençoado se torne um fracasso por conta das suas decisões, das suas escolhas? É certo que tudo que a gente vive nas nossas vidas, a gente vive e decide aprender com aquelas coisas, mas tem coisas que a gente se coloca naquela situação que a gente não precisava passar. Então, é isso, gente, acabou. Hoje foi um papo mais assim, mais sério, mas é porque, é como eu falei, escolhi esperar não é só esperar para um namorado, mas é esperar muito além disso. É esperar também pro casamento e, enfim, né? Esperar a pessoa certa. É isso.